Olá, seja bem-vindo ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver a questão 13 de matemática da SPSEC 2019. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, muito bem, vamos começar dando uma olhada no enunciado. Bom, como você viu, a gente, a partir de um cubo de aresta 1, vamos inscrever nesse cubo uma esfera. Nessa esfera vamos inscrever um outro cubo e nesse outro cubo vamos inscrever uma esfera e assim sucessivamente, alternando esfera e cubos. Bom, o que ele quer é que você calcule a área total de todos os cubos. Ou seja, vamos repetir indefinidamente e a gente tem que calcular o total de áreas de todos os cubos que vão surgir. Bom, vamos lá, vamos começar devagar, uma coisa de cada vez. Começamos com um cubo de aresta 1. Dentro dele vamos inscrever uma esfera. Bom, se essa esfera está inscrita, ela toca nas faces do cubo. Portanto, o diâmetro dela também vai ser 1. Dentro da esfera, vamos inscrever um outro cubo. Bom, esse outro cubo não vai ter aresta 1, mas os vértices dele vão tocar na esfera. Então, a distância de um vértice até o vértice oposto vai ter medida 1. A diagonal interna do cubo tem medida 1. A partir dessa diagonal, dá para a gente calcular qual que é a aresta desse cubo. Vamos chamá-la de x. Essa aresta x está em um triângulo retângulo. Perceba. Bom, um dos catetos desse triângulo também está num triângulo retângulo que possui as arestas. Então, primeiramente, o que me interessa é o y, mas o y é a hipotenusa do triângulo retângulo ACD. Bom, se é um triângulo retângulo e os dois lados medem x, então a hipotenusa vai ser x raiz de 2. Agora podemos usar essa hipotenusa y, que vai ser o cateto do triângulo ABC, para calcular quanto vale a medida x. Novamente, estamos usando Pitágoras. O cateto x ao quadrado mais o cateto y ao quadrado vai ser igual à hipotenusa que mede 1 ao quadrado, no triângulo ABC. Então, x ao quadrado vai dar 1/3, ou seja, a aresta desse cubo é 1 sobre raiz de 3. Mas eu vou deixar como x ao quadrado porque vai ser interessante mais para o final. Bom, dentro desse cubo temos que colocar uma outra esfera e dentro dessa outra esfera mais um cubo. Então nós vamos repetir esse processo aqui. Repetindo então aqui, bom, o processo é o mesmo de antes, só que agora o cateto do triângulo vermelhinho aqui vai ter medida x' raiz de 2. E a gente repete o processo. Bom, é isso. Nós fizemos até aqui, então é um total de... Esse aqui é o primeiro cubo, esse aqui é o segundo cubo e esse aqui. Bom, então é isso. São 3 cubos na sequência. O primeiro cubo tem aresta 1, o segundo cubo tem aresta 1 sobre raiz de 3 e o terceiro cubo tem aresta
vai dar 1 sobre 3 também. Tá, ok? Mas o que me interessa, na verdade, não é a aresta ao quadrado. Porque se eu quero calcular a área, eu tenho que multiplicar lado vezes lado. Então é 1 vezes 1 ou 1 ao quadrado. No caso aqui, é 1 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre raiz de 3, que é 1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Então o que me interessa, na verdade, é a aresta ao quadrado. Por isso que eu deixei na forma de quadrado. Bom, como você está vendo, isso aqui segue uma sequência. Então o primeiro x está dando 1, né? 1 ao quadrado é 1. O segundo está dando 1/3. Depois vai dar 1/9. O próximo vai dar 1 sobre 27 e assim por diante. Então, é 1 sobre 3 elevado a n. Então aqui, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 vai dar o 27, 3 elevado a 4 vai dar 81 e assim por diante. Então, temos uma sequência. As áreas, que é o que o problema nos pede. A área do primeiro cubo é 6 vezes a face dele. Como cada face tem área 1, que é 1 vezes 1, né? Base vezes altura, então é 6 vezes 1 que vai dar 6. O segundo cubo tem aresta x e x ao quadrado é 1/3. Então, cada face tem área 1/3. Então, são 6 faces, 6 vezes 1/3. O terceiro cubo tem aresta x', e o x' ao quadrado dá 1 sobre 9. Então, cada face tem área 1 sobre 9. Então, é 6 vezes 1 sobre 9. O quarto cubo vai ter a área da face 1 sobre 27. Então, 6 vezes 1 sobre 27 e assim por diante. Bom, agora eu vou apagar aqui, já que a gente conhece as sequências de áreas, a gente tem que somar essas áreas. Isso era nesse ponto que a gente precisava chegar. Muito bem, então temos uma sequência. A primeira área é 6, a segunda é 6 vezes 1/3, a terceira 6 vezes 1 sobre 9 e assim por diante, infinitamente. Temos que somar tudo isso. Vou colocar o 6 em evidência. E agora eu vou prestar atenção na soma de 1/3 até o infinito. Para a gente calcular a soma dos n primeiro termos, bom, pegamos o primeiro termo, a razão da progressão geométrica, porque é uma progressão geométrica, elevado ao número de termos que você está somando, menos o primeiro termo, dividido pela razão menos 1. Bom, vamos usar neste caso aqui. Então, o primeiro termo é 1/3 e a gente vai somar até o n. A razão dessa PG é 1/3, né? Porque 1/9 é 1/3 vezes 1/3. O próximo é 1 sobre 27, que é 1/9 vezes 1/3 e assim por diante. Então, a razão é 1/3. Desenvolvendo, chegamos nisso. Mas isso é a soma dos n primeiro termos. E essa sequência ela é infinita, então eu tenho que somar até o infinito. Bom, quanto maior o n, perceba, quanto maior o n aqui, menor fica esse resultado. Então a gente pode considerar que no limite, quando o n tende a infinito, esse termo 1 sobre 3 elevado a n vai tender a zero. Bom, se 1 sobre 3 elevado a n tende a zero, vai ficar apenas 1 aqui, 1 menos 0. E meio vezes 1 vai dar meio. Então veja, estamos somando de 1/3 até o infinito. Se eu pegasse apenas os n primeiro termos, daria esse resultado aqui. Se eu tivesse somado até o 10º termo, no lugar do n, eu colocaria 10. Se eu quisesse somar até os 20 primeiros termos, eu colocaria n igual a 20 aqui. Mas eu quero que isso vá bem longe. Agora perceba, quanto mais longe,
né, quanto mais para o infinito eu jogar esse valor de n, 1 sobre 3 elevado a n fica cada vez menor. E no limite, quando tender a infinito, 1 sobre 3 elevado a n tende a virar zero, de tão pequeno que é. Então aqui dentro do parênteses vai ficar 1 menos 0, que é 1. Então, meio vezes 1 vai dar meio. Então, quando o n tender a infinito, o resultado dessa soma vai tender a meio. E aí podemos usar isso aqui. No lugar de toda essa sequência, colocar a soma até o infinito, que vai dar meio. E assim chegamos ao resultado, a soma total de todas as áreas de todos os cubos. E aí, ficou claro? Espero que tenha ficado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!